te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos tudo nosso. Pega suas mãos e declare isso mais uma vez. Consagramos tudo que somos e temos. Consagramos tudo nosso ser a ti, consagramos ser a ti. Suas mãos a Ele, declare isso essa noite. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. A Ti, Senhor, toda honra, glória, majestade e poder. A Ti, Senhor, sejam dadas todas as coisas, em nome de Jesus. Se você trouxe a sua oferta e o seu dízimo, esse é o momento de você ofertar e dizimar. Você vai vir ofertar e dizimar com esse sentimento no seu coração, dando a Ele a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Pega a sua voz e declare mais uma vez isso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus, tudo que somos e temos. Consagramos todo o nosso ser. Se você puder, aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Precisa sentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Estenda suas mãos aqui, vamos orar. Deus, em nome de Jesus,
Nós consagramos a Ti as ofertas dessa noite, os dízimos dessa noite. Nós consagramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a cada ofertante. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada dizimista. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a todos e todas que têm um coração, Deus, disposto a Te servir, disposto, Deus, a consagrar ao Senhor todos os dias as suas finanças. E pedimos que o Senhor abra as portas, Senhor, para aqueles, ó Deus, que estão precisando. Pedimos que o Senhor traga, Senhor, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, Senhor, conforme a sua necessidade. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus provedor. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara, que cura. Por isso nós pedimos nesta noite, sare, ó Deus, as finanças do Teu povo. Cure, ó Deus, as finanças do Teu povo. Nos ensina, ó Deus, a sermos homens e mulheres fiéis a Ti. Em nome de Jesus assim oramos. Se você concorda comigo, diz amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por mais um dia estarmos aqui. Amém? Fico feliz de ver todos vocês aqui, todas vocês, e principalmente você que se comprometeu a viver uma vida separada para o Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito da vida nova, do novo viver para Cristo. E esse assunto é um assunto que ele vai se estender durante toda a nossa vida cristã. Ele é um assunto que vai se estender durante toda a nossa trajetória cristã. Porque todos os dias nós precisamos ser novos. Todos os dias nós precisamos nos arrependermos. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor, até que Ele venha e nós voltemos para Ele. Amém? Deus, Ele nos convida para viver esse algo novo todos os dias. E Ele nos ensina que as coisas velhas, elas já passaram. A partir do momento que você decide por Cristo, a partir do momento que você decide viver para Cristo, que você entrega a sua vida para Jesus. Segundo a palavra de Deus, aquilo que você vivia antes disso, para Deus, já foi. O que conta é a partir daí, é a partir dessa decisão, é a partir desse novo caminho, dessa nova vida que você, por opção, não porque alguém te obrigou, não porque alguém te ameaçou, ou você faz ou morre, mas porque você decidiu, a partir de então, o Espírito Santo, ele te condiciona, ele me condiciona, a todos os dias, sermos novas criaturas. Porém, infelizmente, muitos compreendem a nova criatura. Muitas pessoas compreendem o nascer de novo. Entendi. Bacana. Legal. Mas poucas decidem viver de fato a nova criatura. Poucas pessoas decidem de fato viver algo novo. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Tudo certo aí, sonoplasta? A live caiu? É, voltou. Mas já voltou já? Tá ok? Beleza. Então, para aqueles e aquelas que estão online, sejam bem-vindos, graça e paz a vocês. Como eu disse anteriormente, a pastora não está conosco, está online, né, porque ela participou de uma reunião hoje com os pastores do distrito, e por isso está descansando, né? Devido descanso, tadinha, né, gente? A Chloe e o ministério é puxado, irmão. Mas Deus nos capacita, em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 9, versículo 14, mesmo assentados, a palavra de Deus diz o seguinte. A minha tradução é NVI, essa daí, né? Tá certo. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos,
nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite, de uma maneira que eu não resista à tua palavra, mas que eu seja transformado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É interessante essa passagem. Jesus, ele diversas vezes é confrontado na Bíblia. Só que o interessante é que esse confronto, ele sempre parte dos fariseus. Por diversas vezes, Jesus teve que responder perguntas que não estavam ligadas ao que era do céu, mas sim ao que estava ligado ao que era da terra. Perguntas que eram condicionadas à lei. Perguntas que eram condicionadas ao judaísmo. Mas o interessante dessa passagem, como nós lemos, é que quem faz esses questionamentos são os discípulos de João, que, para nossa surpresa, decidiram, a partir do momento que entenderam que Jesus era o Cristo, o seguirem. E é interessante porque esses homens, eles eram dos discípulos, teoricamente, os mais experientes. Por quê? Porque eles estavam já no caminho com João Batista. João, ele já estava pregando sobre o cristianismo. João, ele já estava pregando sobre a nova criatura. Eles já sabiam esse contexto, já entendiam, já compreendiam esse contexto. Mas ao perguntarem isso para Jesus, o que eu entendo é que eles não haviam mesmo compreendido, eles ainda não tinham concebido. Porque uma coisa é você entender algo, outra coisa é você conceber algo. Quando você concebe algo no seu espírito, nada mais te tira a certeza daquilo. É por isso que quando você ouviu sobre Jesus, é por isso que quando você ouviu essa profecia. Então, enquanto você tem tempo, aprenda, busque aprender. Provérbios 1, versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Sabe por que eu coloquei esse ponto? Aprender e não para errar. Porque assim como os judeus, que valorizam demais a sua cultura, que valorizam demais os seus costumes, isso não é errado. Tá? Você valorizar os costumes da sua família, valorizar aquilo que a sua família te ensinou desde berço, isso é legal. Isso é, como a palavra de Deus diz, lícito. Até o ponto que isso te convém. Porque assim como esses homens, muitas pessoas usam da desculpa de que, mas o meu pai, a minha mãe me ensinou isso, ensinou aquilo, para não se abrirem para o novo. É o espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer
A partir do momento que nós conhecemos Jesus, o espírito de Gabriela tem que morrer também. Porque agora você já não é mais aquela pessoa. Beleza, seus pais te ensinaram coisas bacanas, te instruíram coisas bacanas, você aprendeu coisas bacanas até conhecer Jesus, legal. Então, extraia dessas coisas, coisas boas, coisas que podem ser utilizadas para que o reino do Senhor avance. Não coloque essas coisas como desculpa para a não mudança. Ah, mas o meu pai, ele vivia assim, isso aí é de família, eu não vou conseguir vencer esse. Misericórdia, irmão. Se eu fosse seguir o meu pai, misericórdia. Nós precisamos entender que há um tempo certo para todas as coisas. E quando Jesus chegou na sua vida, o que aconteceu foi que ele te deu o tempo certo para transformar a sua vida. A sua transformação, ela depende de um ponto positivo dentro dessas coisas que você aprendeu. Existem muitos pontos positivos na nossa criação. Trabalho, né? Tem gente que aprendeu a ser trabalhador com os pais. Tem gente que aprendeu a ser honesto com os pais. Tem gente que aprendeu a ser fiel com os pais. Há muitos pontos positivos. Mas você concorda comigo que há alguns pontos da nossa criação, que são às vezes até superiores aos positivos, que são negativos? Você concorda comigo que em muitos momentos os nossos pais, por tentarem acertar, eles erram? Sabe, a minha mãe falava uma coisa assim. Minha mãe, ela fazia uns rolos, tudo atrapalhado, e ela falava assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Você já ouviu isso dos seus pais? Isso é muito errado. Essa cultura tem que cair por terra. O meu filho, ele tem que fazer o que eu faço, porque o que eu faço me faz prosperar. O que eu faço me faz ser uma pessoa melhor. O que eu faço faz com que as pessoas se sintam bem. Então, meu filho tem que olhar para mim e me ver como exemplo, não como não exemplo, ou não como um exemplo do que não fazer. Então, nós precisamos conceber isso e mudar as nossas velhas atitudes. E não usar disso para aquela velha, desculpa, quando eu for mais velho, eu me corrijo. Quando eu for mais velho, eu faço com que eu conheci Jesus, beleza, legal, mas eu quero viver a vida. Quero conhecer as pessoas, viver coisas, né? Ou eu vou na igreja todo domingo, já está bom. Tem gente que usa o domingo como voucher para a semana. Eu fui no domingo, então, quer dizer, eu já estou com o voucher liberado para fazer a minha vida agora, até no próximo domingo, que eu já fiz a minha parte. Mas quando nós entendemos a nova criatura, nós entendemos que o nosso corpo e o nosso espírito, eles militam um contra o outro. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos conduzir por um caminho de vida. Mas as nossas vontades nem sempre querem nos levar a esse caminho. E sabe, é legal porque quando nós conhecemos Jesus, o nosso corpo ele responde ao Espírito. E é muito gostoso. Você começa a frequentar a igreja, você começa a ouvir a palavra, Deus fala com você, os louvores falam com você. Você se decide, não, vou viver uma vida agora diferente. Você decide estar na presença de Deus todos os dias. É gostoso. Algumas pessoas chamam isso de primeiro amor. Eu não gosto dessa terminologia. Eu não entendo dessa forma mais. Mas enfim, isso aqui é assunto para outro dia. Algumas pessoas consideram isso como primeiro amor. E aí, chega um tempo em que as coisas começam a ficar difíceis. Agora, ser cristão, ser crente, já não é tão fácil mais. Por quê? Porque você começa a entender que as suas atitudes, nós começamos a entender que os nossos maus hábitos nos afastam de Deus. E o que precisamos fazer para que a gente viva uma vida bem? Lutar contra esses maus hábitos. E lutar é gostoso, gente? Não. Lutar não é bom, mas é necessário.
Quando nós decidimos viver para Jesus, essa nova vida, o que implica você dizer, não, eu sou de Jesus? Eu não sei se você sabe disso, mas se você não sabe hoje, Deus vai ministrar o seu coração e você vai conceber no seu Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai te ministrar isso na sua vida. Quando você decide por Jesus, o que isso implica, Alice? Como assim? Agora eu sou de Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de agora, sabe a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como... Então todo mundo sabe. Mas saber não quer dizer que compreende. O que você está dizendo com essa oração é, Deus, que a cultura do céu seja estabelecida na minha vida. Que a cultura do céu seja estabelecida no meu dia a dia. Que a cultura do céu seja estabelecida na minha família. E o que é a cultura do céu? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. O versículo 23, a palavra de Deus ensina um dos princípios para viver a cultura do céu. Amém? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, diariamente, e siga-me. É legal, a Bíblia, ela enfatiza. Tome no domingo, tome na terça, tome diariamente, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Esse é um dos princípios do céu. Viver isso é fácil, gente? Não é. Mas é necessário que diariamente, a gente entenda que a cultura do céu, ela não se condiciona à nossa carnalidade. Ela não se condiciona aos nossos prazeres. Ela não se condiciona às nossas vontades. Pelo contrário, a cultura do céu, para que nós vivamos ela, nós precisamos pegar a nossa vontade, os nossos desejos e os nossos prazeres e, matá-los. E é constante. É todos os dias. Por isso, aproveite o tempo para se preparar. Para se preparar. Porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Amém? Está voltando. E somente aqueles que tomarem a sua cruz, segundo a palavra de Deus, segundo Lucas, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, versículo 23. Somente esses que negarem a si mesmo, sabe, tomar a minha cruz, em muitos momentos, não vai ser pegar a minha esposa aí. Minha esposa não é minha cruz. Os meus problemas, as minhas adversidades não são a minha cruz. Em muitos momentos, a minha cruz sou eu mesmo. Na verdade, acredito que na maior parte do momento, a minha cruz sou eu mesmo. É a luta contra a minha vontade. É a luta contra o desejo de não orar, de não ler a palavra, o desejo de assistir uma série, maratonar, o desejo de ficar só em casa, sem fazer nada, o desejo de ficar procrastinando. É assim, né, Danúbio, a palavra? Ficar quietinho. E o Espírito Santo está falando, ei, vamos orar? Vamos ler a Bíblia? Vamos isso? Sabe, gente, eu louvo a Deus pela faculdade de teologia. Porque a faculdade de teologia, teoricamente, não torna ninguém crente. A verdade é essa. Porque ela só te ensina a pensar. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu não tenho tempo para não fazer as coisas que Deus quer que eu faça. O dia que eu estou desanimado para ler, aí eu lembro, bicho, tem que fazer tarefa. Aí eu vou lá fazer tarefa. Aí quando eu faço tarefa, o que acontece? Eu ativo o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração. Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês?
Porque às vezes, sabe o que nos falta? Objetivo. O que nos falta, sabe o que é? Como diz a pastora, brio. Você sabe quantos minutos leva para você ler um capítulo da Bíblia? Quem sabe? Quantos minutos leva para ler um capítulo da Bíblia? Assim, ó, para ler, bem lido assim, sabe? Sem correr. Quantos minutos, Vitor? Cerca de 20 minutos, você acha? Ó, 20 minutos. O Vitor, para ele ler a Bíblia, para ele ler um capítulo, ele gasta 20, bem lido. 20 minutos. Quanto tempo você acha gasta, Fabrício? Quanto você acha não? Quanto tempo você gasta? 3, 4 minutos. Vamos colocar que você gaste 1 hora. Você tem 24. Você não pode tirar 1 hora para você ler um capítulo da Bíblia? Você sabe por que nós não fazemos? Porque não é para nós algo tão importante assim. Não é prioridade. Não é prioridade ser nova criatura. Não é prioridade ouvir a Deus. Porque a gente pede para Deus, Deus fala comigo. A forma de Deus falar com você é através da palavra. Deus pode usar pessoas para apontar o dedo? Pode. Deus pode usar pessoas para falar aqui no púlpito? Pode. Mas a forma que Deus vai falar com você diariamente, porque não é todo dia que você vai ter um profeta lá te acordando. Eis que te digo, Carla. Deus me livre se tivesse, pensou? Está dormindo, chega um cara, acorda aí, levanta, irmão. A forma que Deus vai usar para falar com você e comigo todos os dias é a Bíblia. Logo, se eu não abro a Bíblia, eu não ouço a Deus. Então nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida. E se preparar. No versículo 15, na parte B, fala: virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Chegou. Jesus morreu, ressuscitou e foi ascendido aos céus. Agora sim é o momento de jejuar. Mas jejuar por quê? Porque é um costume? Porque é uma... Não, jejuar porque se nós não jejuarmos, a gente não vive no Espírito. Cada dia que você e eu decidimos não jejuar, nós decidimos dar à nossa carne um pouquinho mais de força. Cada dia que você e eu decidimos não jejuar, nós decidimos dar ao Espírito Santo mais motivos para nos convencer. E não que para ele seja um trabalho te convencer. Ai, tem que ir lá convencer de novo, Reginaldo. Não. Mas às vezes ele poderia estar te revelando coisas novas, ao invés de te convencer que você está errado, de que eu estou errado. E a gente perde tempo de qualidade com o Espírito Santo, por não decidir por ele. Por que a gente precisa se preparar? Porque estar com Jesus, estar em Jesus, não nos alivia de aflições. Ou melhor dizendo, não nos impede de viver aflições. Melhor dizendo, sim, porque não alivia. Se você colocar sobre o Senhor o seu fardo, a Bíblia diz que Ele vai te aliviar. Mas não vai te impedir. Você vai viver aflições. Se algum outro evangelho que foi pregado para você te diz que você não viveria aflições, nessa noite eu estou aqui para te dizer que não, você vai viver aflições. Você vai viver dificuldades. Mas você precisa se preparar, por quê? Porque Jesus, a palavra de Deus de João capítulo 16, versículo 33, que Ele venceu o mundo. Então você precisa ter bom ânimo, porque você vai ter aflições. Agora, o que nós precisamos entender? Que Jesus sim, Ele venceu o mundo, que Deus venceu o mundo, Ele venceu a morte. Mas isso não quer dizer que nós não vamos viver a luta. Isso serve apenas de lembrança, por quê? Para que nós entendamos que o mundo ao qual Jesus venceu já não faz parte de nós. Amém? O mundo que Jesus venceu já não é mais o seu ambiente. Já não é mais o seu habitar. Nós precisamos entender isso, porque
Precisamos nos preparar para as diversidades, para que quando elas chegarem, nós não nos apegarmos a elas. Você conhece gente assim? Parece que quanto mais dificuldade, melhor para ela. Você conhece gente assim? Que chega e fala assim: ah, irmão, como é que tá as coisas, irmã? Tá tudo bem? Ah, irmão, tá bem não. Tá difícil. Por que tá difícil? Por causa disso, disso. Mas não, irmão, mas isso aí é fácil de resolver. Vamos fazer assim, assim, assado. Ah, não, deixa. A pessoa gosta de viver o sofrimento. A pessoa gosta de viver na sofrência, como diz hoje em dia. Porque, infelizmente, as pessoas, elas não entenderam que as lutas, as pessoas, porque nós entendemos, amém? Amém? As lutas servem para nos melhorar. As lutas servem para nos capacitar. Eu tenho certeza que você já viveu luta, que hoje você olha para trás e fala: não é que eu passei? Você vê pessoas passando pela mesma luta que você passou e pensa: nossa, eu nem lembrava disso. Na época foi difícil, na época foi complicado, mas hoje para você é apenas uma lembrança. Por quê, gente? Porque é uma lembrança mesmo. Quando você e eu decidimos viver para Jesus, nós entendemos que as lutas, elas são passageiras, que as tempestades, elas vêm e vão, vêm e vão. Segundo ponto, para nós terminarmos, é que nós precisamos buscar ao Senhor para viver algo novo todos os dias. Em Mateus capítulo 9, no versículo 16 fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E no 17 ele fala a mesma coisa, dando exemplo ao vinho e ao odre. Ninguém se põe vinho novo em vasilhas de couro velhos. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se rasgarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Ser novo implica em viver de forma nova. Por isso que eu disse 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa carne nunca vai conseguir entender isso. Nicodemos, quando Jesus disse para ele, falou: mas como assim? Como é nascer de novo? Como que eu, já velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque carnalmente falando, não tem como. E o que eu aprendo com isso? Que a minha carne, ela nunca vai entender as coisas de Deus. A minha carne nunca vai entender o porquê que eu tenho que estar no culto, todos os cultos, todos os dias que tem culto. Ela não vai entender o porquê eu preciso jejuar. Ela não vai entender o porquê eu preciso ler a Bíblia. Ela não vai entender, e não adianta nós querermos entender. Porque isso não faz parte da nossa carne. Um dia fez, lá no Éden. Mas a partir do momento que o pecado entrou na terra, meu irmão e minha irmã, a sua carne, ela não tem prazer nessas coisas. E por vezes nós nos pegamos nessas coisas. Ah, não tem nada a ver eu participar de uma rodinha de fofoca. Ah, não tem nada a ver eu fazer isso. Não tem nada a ver eu fazer aquilo. Não tem nada a ver eu fazer aquilo outro. Aí a palavra de Deus em Salmos capítulo 1 ensina o seguinte: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e... A palavra, ela traz o que nós precisamos fazer para vencer as nossas dificuldades carnais. A palavra nos traz o que nós precisamos fazer para vencer as nossas dificuldades momentâneas, porque é de momentâneo. Medita de dia e aquele que lê a palavra. É isso que o Salmo está dizendo. Felizes são, bem-aventurados são os que não se sentam nas rodas dos escarnecedores, os que não se sentam na roda dos zombadores,
Os que não têm prazer. Não tem prazer nas coisas da carne. Nós precisamos entender, gente, que até que Jesus volte, você e eu vamos todos os dias lutar para vencer a nossa carne. E eu te garanto que se você colocar em prática o que o salmista está falando, colocar em prática o que o apóstolo Paulo ensina, colocar em prática o que Jesus está dizendo, não tem como eu derramar sobre a sua vida novas coisas. Não tem como eu derramar sobre a sua vida uma nova concepção daquilo que você deve viver, se você não viver o que eu estou te dizendo para viver, se você não viver a nova criatura, se você não viver a transformação. Se nós não entendermos isso, não tem como a gente viver as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para você e para mim, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. Sabe, às vezes você já está contente com respirar, com andar, com falar, com ter os seus 2 braços, suas 2 pernas, seus olhos, enfim, por ter saúde. Às vezes você já está contente com isso. Glória a Deus por isso. Porque isso é uma bênção, amém? Isso é uma dádiva. Por que é uma dádiva? Porque todo mundo tem isso? Não é todo mundo que tem. Infelizmente hoje, na noite de ontem para hoje, morreu um dos pastores que eu acompanhava, assim, que para mim era uma referência, assim, na parte da palavra, do ensino, que é o pastor Drummond Lacerda. Está com Deus, morreu em Cristo, mas morreu, porque faltou saúde. Então é uma dádiva ter saúde nos dias de hoje. É uma dádiva você conseguir respirar. Amém. Mas se você só está contente com isso, aí essa palavra não se aplica a você. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que somente viver. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que somente vir sentar e ouvir a gente falar. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua família. Deus tem algo novo para o seu dia a dia. Mas para que você tenha condição de viver isso, é necessário que você nasça de novo. E o nascer de novo, não estou falando de batismo, porque o batismo é uma profissão de fé. O batismo é uma representatividade do nascer de novo, mas antes de batizar, você primeiro precisa conceber isso daí. O nascer de novo começa aqui, é mudando as minhas atitudes, mudando aquilo que está errado. Você sabe o que está errado, gente. Eu sei o que está errado em mim. O Vitor vai fazer 11 anos esse mês. Gracinha, gente. Vai fazer 11 anos. O Vitor sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe, ele não é bobo. Tem 11 anos. Quer uma besteira? A Juju tem quantos anos? 6? 3? 3 anos. A Juju sabe o que é certo e o que é errado. Será que você bonzinho, 30, não sabe? Será que depois de 30 anos vividos você não aprendeu o que você tem que fazer para viver algo novo de Deus? Será que ainda você não concebeu que a sua vida não mudou porque você ainda não mudou? É simples. Porque é impossível você não viver algo novo quando você está novo. É impossível você não viver algo novo quando você muda. É automático. O fato é que Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre quer nos encher desse vinho novo. Porém, Ele nunca fará isso se você não quiser. Se eu não quiser. Deus é gentil. Deus é educado. Jesus, Ele não entra na sua vida se você não pedir. Por isso, não se apegue ao que você está vivendo hoje. Às suas dificuldades, às suas fragilidades, aos seus pecados, aos seus erros.
todos eles, se você decidir hoje viver uma nova vida, todos eles serão apenas lembranças daqui a um tempo. Você crê nisso? Você pode ficar sobre os pés para nós orarmos sobre essa palavra? Feche os seus olhos. Reflita 1 minuto sobre isso que eu falei. Reflita um pouquinho sobre essa perspectiva de viver algo novo. Olhe para dentro de você e veja se você quer isso. Porque como a palavra de Deus, ela diz, Jesus ele vai entrar se você quiser. Ele vai vir se você buscar. Ele não vai te forçar a nada. Mas ele garante que se você fizer isso, se você decidir por ele, ele garante que você viverá coisas maiores e melhores do que foi feito na época que ele esteve aqui. Olhe para você e veja se de fato o seu coração anseia por isso. Em nome de Jesus, fale com Deus. Fale com Deus. Nos ajude a entender, ó Deus, e nos dê força para vencer as nossas falhas, as nossas dificuldades. Vem me visitar hoje aqui. Quero receber mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você deseja isso, faça essa oração para Ele. Vem me visitar hoje aqui. Coloque a mão no seu coração, peça isso a Ele. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Se você quer isso, chega as suas mãos a Ele e peça isso a Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Esquecemos, Senhor, desejo isso nós. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Encontre corações sedentos nesse
Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Jesus, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Aleluia. Estenda suas mãos assim. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada palavra desta canção seja verdade, ó Deus, nas vidas de cada pessoa que está neste lugar, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito, Ele nos leve a viver esse novo. Que o Teu Espírito venha nos convencer todos os dias, Senhor. Aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos, ó Deus, transformar, para viver algo novo. Pai, se esse é o desejo do coração do Teu povo, que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas e nos ajude a viver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso, assentar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quinta-feira tem culto de oração com a nossa evangelista Lúcia. Eu quero te estimular a estar aqui às 8 horas da noite. É um culto só de oração. Você vai receber de Deus uma palavra nova. O Senhor vai ministrar o seu coração. Você vai receber oração. Você pode trazer também orações, né, conflitos que você tem vivido, alguém que tem vivido da sua família. E eles, o Ministério de Intercessão estará orando por você e por isso. Amém? E domingo é o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Acho que a primeira é Santa Ceia com a pastora, né? Ou ela já fez ela fez a primeira já, né? A segunda já. Passa rápido demais, né, gente? Segunda Santa Ceia, depois que ela voltou da licença maternidade forçada. Hã? E vacinada. Então esteja aqui no domingo também, para cultuar o Senhor no culto de Santa Ceia, que é um memorial, né? Nós fazemos ao Senhor. Amém? Convide pessoas para estar aqui conosco, em nome de Jesus. E ainda estamos vendendo as pizzas, tá bom? Temos ainda algumas fichas. Então, se você quer ajudar nós vendermos, já não tem dinheiro para comprar, então ajuda a vender. Vende na sua vizinhança, vende para o pessoal lá da sua escola. Amém? Não tem assim uma obrigatoriedade, não, você tem que vender, não. Só se você puder também. Amém? Aí se você quiser, se manda um WhatsApp para nós lá e a gente separa as fichinhas para vocês. Amém? Tem mais algum recado que eu estou esquecendo? Só isso mesmo, né? Tá tudo certo? Tá. Então, fique sobre os pés. Faça assim com as suas mãos. Tem alguma oração aí, Douglas, no chat? Não? Que o Senhor tenha Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre você a luz do teu rosto, te dando paz hoje e amanhã e para todo sempre. E que a partir de amanhã, o seu coração queime por viver algo novo do Senhor na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, até domingo, em nome de Jesus, para você que vai vir no culto de oração, até quinta-feira. Deus abençoe.